Sejam bem-vindos ao canal Missionária Maria Ângela. Deus, você e eu. Mais um momento com Deus. Mais um momento que estaremos lendo a palavra do Senhor e refletindo e orando e colocando nossas vidas diante dele. Como vocês estão, meu povo? Eu espero que esteja tudo bem, tudo na graça de Deus. E o que não tiver vai ficar em nome de Jesus. Hoje estaremos em uma passagem da Bíblia muito conhecida, mas que é importante ser falada, tá bom? Muito importante. Eu já deixei aqui as duas Bíblias abertas, cada uma é uma versão diferente, né? Essa daqui ela tem a letra gigante, melhor para ler, porque a gente com as vistas mais ruim, né? Não tá conseguindo ler direito. E essa que eu gosto muito, que eu leio mais nela, que é a minha biblinha de estudo, que eu estudo nela. Que eu gosto de carregar ela para todo lado, mas o meu olho já tá assim com um pouco de dificuldade para ler nela, mas não tem problema. Vamos fazer uma breve oração para a gente estar lendo a palavra do Senhor e agradecendo a Ele pela palavra que Ele nos deu no dia de hoje. Senhor Deus, Pai querido, amado, abençoa a todos os seguidores, a todos que estão do outro lado, para ouvir a palavra do Senhor, que o Senhor venha dar entendimento e encher da Tua graça, todos que estão aí do outro lado esperando a tua palavra, o momento de estar te conhecendo, o momento de poder estar tendo intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, abra os ouvidos, os olhos, o entendimento, a mente, o coração de cada um para receber de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos estar lendo a palavra de Deus aqui hoje fica em Gênesis. Aquele dia a gente fez o estudo de Gênesis no princípio, quando Deus criou todas as coisas. Lembra daquele último vídeo da palavra que nós lemos, que a gente comentou aqui? Hoje vamos estar falando em Gênesis, mas no capítulo 3. E o que fala no capítulo 3 de Gênesis? Quando o pecado entrou no mundo, como que ele entrou? Como que todas essas coisas aconteceram? Entende? Lá Deus criou, fez tudo perfeito, tudo maravilhoso para nós. Em Gênesis, no capítulo 1. Aí a gente vai seguindo, a gente foi lendo e acompanhando. Agora vamos ver aqui como que o pecado entrou no mundo. Estávamos lá naquele tempo de Adão e Eva vivendo na graça, sob os cuidados de Deus. Ele visitava eles todos os dias lá no jardim do Éden. Mas a serpente depois veio. Aqui no capítulo 3, vamos ler? Vamos ler, você lê daí, eu leio daqui. Gênesis capítulo 3, no início da Bíblia, para quem ainda não tem, assim, muito conhecimento da palavra do Senhor, que não tem conhecimento da Bíblia, Gênesis capítulo 3, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá bom? É o primeiro, porque lá no início, bem no início, aí passa um, aí você segue o 2, depois o 3. Aqui, ó, meus amados, o 3, aqui, é o capítulo, é aquele número grande. Os versículos é o número pequenininho, tá bom? Para que ninguém tenha dúvida. Aqui vamos falar de quando a serpente enganou a Eva. Quando a serpente, ela veio e com a astúcia dela, que é assim que Satanás usa de astúcia, né, para enganar o povo de Deus, para enganar as pessoas, para não deixar que as pessoas estejam na presença do Senhor, com aquele que é o nosso Criador, que é o teu Criador, que é aquele que está contigo em todo o tempo, em todos os momentos da sua vida. Então, não podemos deixar que nada no mundo nos distraia, que nada no mundo venha tirar o nosso foco, que é caminhar em direção a Deus Pai Todo-Poderoso, a salvação e a vida eterna, a Jesus Cristo, que é aquele que pagou o preço na cruz do Calvário para que nós viéssemos ter vida e vida com abundância e termos o direito
da remissão dos pecados, que ele pagou na cruz do Calvário pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que você viesse a ser justificado diante do Pai, tá bom? Então, teve alguém que intercedeu, que intercede até hoje. Então, vamos estar aqui lendo a palavra do Senhor. Estão prontos a abrir a Bíblia de vocês? Está todo mundo aí concentrado na palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso? Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ele disse à mulher: sim, Deus tem dito: não comereis de toda a árvore do jardim? A mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto da árvore, das árvores do jardim. Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus diz: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Ok? Deus deu uma ordem. Deus falou, Deus avisou, não ficou inocente. Vocês acham que ficou inocente? Eu acho que não. Não só acho, como está escrito aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que é verdadeira e fiel, que não mente. É a palavra fiel do Senhor, né? Então tá aqui. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus diz: não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vos sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também ao seu marido, e ele o comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figos e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia, e Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde tu estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. Então, vendo que ele já tinha comido do fruto da árvore da vida e viu que tinha feito algo pelo qual até hoje tem as consequências, ele se escondeu, né? Não adianta a gente fazer as coisas erradas, achar que está escondido de Deus, achar que está enganando a Deus, ou que muitas pessoas pensam que fingir ser crente para enganar a Deus vai enganar. Pode enganar as pessoas, mas a Deus não engana. Deus conhece o profundo e o escondido, o que está no oculto da nossa alma. Às vezes a pessoa finge que é crente, que é muito crente, que lê a palavra e que corre atrás e que faz e que acontece e fala e tal. Lobos com sapatinho de algodão. Muitos lobos. Muitos lobos. Aí aqui no versículo 11 diz assim: e ele disse: quem te contou que estavas nu? Tens tu comido da árvore, qual eu te ordenei que não comessem? Deus nos dá a ordem. A gente faz se quiser. Ele alerta, ele mostra, ele abre os olhos, ele fala, ele orienta, para que não façamos coisa errada. Às vezes usa uma pessoa, Deus usa as pessoas para falar com a gente: não vai por esse caminho, não faz isso, não vai dar bem, não vai ser bom. E a pessoa,
esses velhos, né? Sabe de nada não. E assim a gente pega e vai fazendo coisas erradas, mas sempre sabendo da verdade. E o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que tu fizestes? E a mulher lhe disse: a serpente me enganou e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: porque tu fizeste isso, tu és amaldiçoada acima de todo gado, acima de todo animal do campo, sobre o teu ventre tu andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. A serpente foi amaldiçoada, foi a primeira a ser amaldiçoada, porque o Senhor não foi dando a sentença deles sem antes conversar com cada um deles e ver o que aconteceu. Embora ele soubesse de tudo, mas ele queria ouvir da boca de cada um deles. Assim como Deus quer ouvir da sua boca quando você comete algum pecado. Ele sabe, ele viu. Nós não escondemos nada dele, mas ele quer ouvir da tua boca. Você confessar o arrependimento do que fizeste, tá? E ele perdoa? Perdoa, mas consequência vem. Vamos continuar aqui? No versículo 15: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhes ferirá ao calcanhar. 16. A mulher ele disse, eu multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua concepção. Com sofrimento terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele governará sobre ti. 17. E Adão, ele disse: por que tu escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa, com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e gardos também produzirás para ti, e comerás a erva do campo. No suor da tua face comerás o pão, até que tornes a terra, pois dele tu foste tirado, porque pó tu és, ao pó tu tornarás. Então somos pó e voltaremos ao pó, porque muitas vezes achamos que somos grandes coisas, queremos trapacear, enganar, fazer o mal às pessoas, desejando o mal às pessoas, achando que somos melhores. Não somos, somos todos pó. E ao pó cada um retornaremos. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo, né? E até hoje a tendência para o pecado é muito grande. Aquilo que não convém é o que mais as pessoas, nós queremos fazer. E no 20, Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de peles e o vestiu. Deus ainda fez vestes para eles de peles, porque eles não sabiam fazer, e vestiu a eles ainda. Porque eles pecou, mas não porque eles pecou, Deus deixou de amá-los, eles deixaram de ser importantes para Deus, continuam sendo importantes. Deus continua amando, mesmo que a gente peque. Deus não aprova o pecado, não aprova a atitude, não aprova o que você fez, mas isso não impede que o Senhor continue a amar você e a querer o bem a você, entendeu? Então é assim que a gente está na presença de Deus, sendo cuidado por Deus. E o Senhor, Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal, e agora para que ele não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva para sempre, o Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden,
para cultivar a terra da qual fora tomado. Assim ele expulsou o homem e colocou no leste do jardim do Éden, que querubins e uma espada flamejante que se voltava a todos os lados para guardar o caminho para a árvore da vida. Então aqui Deus ainda colocou querubins lá com espadas para guardar a árvore da vida, porque senão, além do pecado que entrou no mundo, o homem ainda poderia, pela sua desobediência, querer ir lá comer da árvore da vida. Aí viveria eternamente com pecado, com tudo isso, e não pode. O pecado tem que ser lavado, tem que ser remido, tem que ser tirado. Não pode, porque cometeu o pecado da desobediência, que foi o primeiro, porque Deus deu a ordem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente foi lá, ao invés de obedecer a palavra de Deus, a voz de Deus, aquilo que o Senhor falou, dar ouvidos àquele pelo qual os fez, que é o Criador, e o colocou ali para viver bem, preferiu dar ouvido a algo, uma serpente. Assim somos nós, muitas vezes, deixamos de dar ouvido a Deus, a palavra dele, que ele deixou para nos orientar a obedecer a ele, para ouvir a voz de Satanás, para obedecer a Satanás, para agradar e fazer a alegria de Satanás. Porque Deus, ele se entristece quando nós desobedecemos a ele, quando nós pecamos, quando a gente prefere as coisas que são pecaminosas. A consequência do pecado, ele entrou no mundo dessa forma. Foi aí que o pecado entrou, no começo, lá em Gênesis, lá no início, através de Adão, Eva, enganados pela serpente. Até hoje a serpente nos engana, que é Satanás, aquele que quer roubar a tua alma, tirar de você o prazer de ter a presença de Deus, o prazer de viver com Deus. O Satanás, ele está o tempo todo ao teu derredor, falando na tua mente, usando pessoas, as pessoas que se deixam ser usadas por Satanás para desviar os pequeninos do Senhor da presença de Deus. Esses daí são funcionários do diabo. São funcionários do diabo. E a palavra de Deus ainda diz que maldito o homem que fizer um dos meus pequeninos cair. A gente tem que tomar muito cuidado para não fazer ninguém cair, ninguém sair da presença de Deus, porque será cobrado do Senhor. Então, o que acontece? O pecado entrou quando houve a desobediência lá no Jardim do Éden, que Deus deixou a ordem para não comer do fruto, lá do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente foi lá, mentiu para Eva, a Eva acreditou, pegou o fruto, comeu, deu ao seu marido, a Adão, que pecou também, porque Deus tinha deixado a ordem bem clara, então desobedeceu aquilo que o Senhor disse. Assim entrou o pecado no mundo, assim Deus deixou para o homem ele ter que lavrar a terra, comer do suor do teu rosto, a mulher ser governada pelo seu marido, o amor dela, o desejo dela somente para o marido, e também com dores, terá filhos, essa preocupação que a gente tem com os filhos o tempo todo, essa agonia e tudo, vem de lá. Então é tudo normal, é da palavra de Deus a gente preocupar, é normal. E o homem, ele fica nessa fadiga o tempo todo o tempo todo trabalhar, buscar dinheiro, sustento, alimento, porque ele não tem que alimentar somente ele tem que alimentar ele, tem que alimentar a esposa e tem que alimentar os filhos. Então ele tem que trabalhar não somente para cuidar de si próprio, mas ele tem que trabalhar para cuidar dele, da mulher e da descendência de todos. Então ele, do suor do rosto é que ele comerá. A consequência, e além de tudo, teremos a nossa morte física. Nós morreremos, todos morrem. E se não cuidarmos
para fazer a vontade de Deus e obedecer a Ele, nos consagrar, jejumar, buscar mais a presença de Deus e obedecer a palavra de Deus o tempo todo, corremos o risco ainda de perder a vida espiritual, a vida eterna, aquela pelo qual Deus nos prometeu. Há promessas para nós. Há uma vida pelo qual aqueles que trabalharem na obra do Senhor, que se dedicarem, que aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a promessa da vida eterna. A vida eterna. Agora, cabe a cada um de nós se queremos ou não. Porque Deus ainda deixou o livre-arbítrio para nós. Se queremos ou não. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, nós temos que confessarmos diante de Deus e diante dos homens que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor, nosso Senhor e Salvador. Diante dos homens e diante de Deus. Você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Se você aceita, levante a sua mão e responde, fala aí. Pode falar. Fala teu nome. No caso, eu aqui sou Maria Ângela. Você vai dizer o seu nome aí e o seu sobrenome. Aceito o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E nós vamos pedir a Deus ainda. Você vai pedir a Deus. Senhor, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém? Amém? Faz isso aí e vai na igreja e quando chegar lá, vai lá na frente, pede para eles orarem para você, fala para eles que você aceitou Jesus aqui no canal da missionária Maria Ângela. Vai lá, tá? Porque a palavra de Deus diz assim que nós devemos congregar, orai, vigiai, orai, congregai. Que nós devemos congregar, tá? Nós devemos congregar. Deve ter várias igrejas, uma vai te servir, uma você vai se identificar para você estar servindo a Deus, adorando ao Senhor de todo o teu coração. Amém? Entendeu aqui como que o pecado entrou no mundo? Aqui em Gênesis capítulo 3, versículo, começando do 1, você vai até o versículo 24. Aqui você viu toda a trajetória de como tudo aconteceu. E é importante a gente saber todas essas coisas, porque as pessoas ficam, às vezes, achando que não há necessidade. Há necessidade, né? Deus fez o homem, fez da costela de Adão a Eva, tirou, fez lá, deu ele o sono, colocou tudo lá bonitinho. Só disse uma coisa, não comer da árvore lá do meio, lá do jardim, não comer fruto da árvore do jardim. Pode comer de todas. Pode comer de todas. Somente da que estava no meio do jardim não poderia comer. E foi lá e comeu. E assim é conosco. Tudo aquilo que não é para fazer é o que a gente quer fazer. Tudo aquilo que não é para fazer é que aguça, que atiça. Mas temos que fazer o que está escrito aqui na Bíblia. Se você não entende a Bíblia para ler ela e entender o que está falando, perde o Espírito Santo para te dar entendimento da palavra de Deus. Pede a Ele, que Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar, Ele vai te orientar. Amém, amados? Então aqui fica a palavra de Deus do dia de hoje, desse dia de hoje. Um dia muito abençoado, um dia que nós temos para estar falando com Deus. Não que a gente deva falar com Deus apenas de vez em quando, todos os dias falar com Deus. Você lava a vasilha, fala com Deus. Você está dirigindo, fala com Deus. Está trabalhando, fala com Deus. Você está sentado, fala com Deus. Você está deitado, fala com Deus. Ajoelha, seja lá o que for que estiver fazendo. Não há barreiras, impedimento para você falar com Deus, para você falar com o seu Criador, com papai querido, aquele que te ama, que te dá livramentos, que cuida,
aquele que te conforta, que te consola, que te cura, o Deus que cura, que salva, que liberta. Amém, amados? Olha, ouça que a palavra de Deus está falando. Tenta, pelo menos tenta obedecer, pelo menos se esforce a obedecer. Amém? Porque Deus que está no céu, teu Criador, Ele está o tempo todo com o olho voltado a você e o ouvido atento a você para ouvir o que você vai falar, para te ouvir, para estar com você o tempo todo. Você nunca está sozinho. Deus está contigo o tempo todo. Você que manda ele embora. Você é que deixa, que se distancia dele. E é tão maravilhoso a presença de Deus, sentir a presença dele, do doce Santo Espírito Santo. É perfeito, é perfeito. E olha que eu te digo que hoje está muito mais fácil de buscar a Deus, porque há igrejas em quase todas as esquinas. Perto da tua casa tem uma igreja. Você pode ouvir a palavra de Deus na internet, nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Você pode ouvir a palavra de Deus também no YouTube, né? Para todo lado. No Instagram. Tem mulheres e homens de Deus dispostos a tirar do tempo deles para compartilhar com você a palavra do Senhor. Eles dedicam tempo para estudar a palavra, para trazer até você. Porque você é importante para Deus, você é obra-prima de Deus. Amém, queridos? Então, fiquem com Deus, que Jesus te abençoe todos os minutos da sua vida e que você seja a cada dia agraciado com o amor do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus te ama, Deus te chama, Deus quer você na presença dele. Você é essa pessoa linda que você é, para complementar tudo isso da obra-prima das mãos de Deus que Ele fez você. E você agora aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Você ser lindo espiritualmente, ser lindo fisicamente, porque fisicamente você já é. Agora você vai ser lindo, linda espiritualmente. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe em todos os momentos da tua vida. Não esquece, vai lá, clica no joinha, no sininho, me segue, curte, compartilha. Amém? Fica com Deus. Um meu abraço. O abraço da missionária Maria Ângela para você.